de anel na cohomologia singular, né? Bom, essa estrutura de anel, como a gente já tinha definido, ela foi inicialmente definida a nível de cadeias, né? É um produto, quer dizer, a gente tem... Vamos esquecer o anel aqui. Então, para o chamado produto cup, no nível de cocadeias, né, de X, e que era definido como, você pega duas cocadeias aqui, φ e ψ, a gente define a cocadeia que, atuado em um simplexo, é simplesmente o produto do sigma composto com E0 é K, vezes, isso é a multiplicação no anel A, né, vezes o psi calculado do sigma composto com EK, etc., EK mais L. Então, isso aqui era a definição do produto, né? Obviamente bilinear, né? E porque a multiplicação no anel é bilinear, né? E, bom, isso aí estendido linearmente para o conjunto de cocadeias, né? E como ele se comportava bem com relação ao operador de cobordo, né? Tem a famosa regra de Leibniz aqui, mais menos 1 elevado a K φ delta psi, né? Isso aqui implica que isso induz, né, por passagem ao quociente, uma aplicação bilinear, né, nos grupos de cohomologia que a gente vai denotar pela mesma letra, né? E esse produto, né, ele goza da comutatividade, né? Bom, agora vamos escrever classes de cohomologia, né? Isso aqui o produto de alfa por beta é uma classe de cohomologia em dimensão K mais L. Isso aqui é a mesma coisa de menos 1 elevado a KL vezes o produto de beta com alfa. Então, esse é o resumo do que a gente tinha feito. Eu já tinha adiantado, né, que a gente pode encontrar a partir desse produto então, antes disso também a gente tem, naturalmente, a gente pode fazer o produto cup de grupos relativos também, quer dizer, porque isso aqui passa ao quociente, né? Porque se a gente olha a definição, a gente pode definir o produto de XZ, a gente tem X, um subespaço de X, né? A gente pode definir também com a mesma fórmula, né? A mesma fórmula dá o produto, né, de X em XZ, né? E da mesma forma a gente tem também aqui a gente pode colocar o Z do outro lado ou pode fazer o produto, né,
PHL de XZ, né? Ok? Porque se a gente pega uma cadeia, né, que se anula em simplexos que tomam valores em Z, né, então o produto se anula também. Tá certo? Portanto, ele passa ao quociente. Tá certo? Isso é uma observação simplesmente se um desses simplexos aqui, se esse simplexo se anula em Z, então ambos os membros aqui são nulos, né? Se o φ se anula em simplexo em Z, o produto se anula, e se o ψ se anula em simplexo em Z, o produto se anula, porque isso aqui é uma face do simplexo. Então essa face está em Z também, né? Ok? Então isso passa naturalmente para o quociente. Então a gente tem com a mesma fórmula, a gente tem aplicações bilineares nos grupos de cohomologia relativos, né? Ok? Tá certo? É claro isso ou não? Porque isso é exatamente a mesma fórmula, porque isso aqui leva, porque essa fórmula aqui ela leva cadeias, cocadeias relativas em cocadeias relativas, não? Então, e a fórmula aqui é a mesma, então passa o quociente e a gente tem os grupos relativos. E isso aí nós vamos usar agora. Bom, agora, para outra observação agora que nós vamos usar e vai ser extremamente relevante aí para nós, para calcular o grupo de cohomologia do produto de espaços em alguns espaços, é que através desse produto aqui, no mesmo espaço, a gente tem uma forma bilinear entre dois espaços. A gente tem o produto do grupo de cohomologia de ordem K de X pelo produto de cohomologia de ordem L de um outro espaço Y, agora X e Y são dois espaços, a gente tem um outro produto que vai associar o grupo de cohomologia de dimensão L mais K, o K mais L, né? K mais L do produto cartesiano de X e Y. Né? Então, essa aplicação bilinear é simplesmente o seguinte: a gente pega uma classe de cohomologia aqui, de dimensão K, uma classe de cohomologia aqui. Bom, a gente tem que associar classes de cohomologia em dimensão K do produto e L do produto para poder fazer isso aqui. Então a gente simplesmente faz o seguinte: a gente pega a primeira projeção, a projeção do produto em X, né? Se a gente toma o pullback de alfa, né? A aplicação induzida em cohomologia pela projeção, a gente obtém uma forma de cohomologia de dimensão K no produto, e que a gente pode fazer o produto dela com a forma P2 de estrela de beta. Isso aqui é uma K forma no produto, isso aqui é uma L forma no produto, então estão no mesmo espaço. A gente pode usar esse produto que a gente definiu aqui em formas do mesmo espaço e obter agora uma forma bilinear entre cohomologias de espaços diferentes. Ok? Tá certo? Então isso é um produto, né, que é um produto distributivo, né? Quer dizer, se eu pego alfa, o produto por beta 1 mais beta 2, vamos denotar isso aqui, nesse produto, vamos usar uma notação, nós vamos chamar esse produto dessa maneira, né? Então o que a gente tem imediatamente da definição, né, é que alfa,
que ele goza das mesmas propriedades que essas operações aqui herdam, né? Esse produto CUP e as projeções. Então a gente tem que o produto de alfa por beta 1 mais beta 2, eu tenho duas formas, isso aqui é igual ao produto de alfa por beta 1 mais produto de alfa por beta 2, né? E ver-se na outra direção a mesma coisa, o produto de alfa 1 mais beta 2, mais alfa 2 por beta é igual a alfa 1 produto por beta mais alfa 2 produto por beta, né? Isso porque todas essas operações têm essa propriedade, né? O P1 estrela é um homomorfismo, então leva para a soma na soma das imagens, e esse produto aqui obviamente é distributivo, né? Okay? Tá certo? Porque pela definição é imediato. Então são propriedades imediatas aí dessas, tá bom? Ok. Então, mas o que a gente quer, de fato, é encontrar uma fórmula para calcular esse espaço aqui, né, em termos desses dois espaços aqui. Né? Então a gente queria um homomorfismo, né, de um espaço ligando esses caras aqui e nesse outro espaço, né, que a gente vai querer provar depois que em certas situações ele vai ser um isomorfismo, né? Ok? Mas isso aqui está um pouco longe de ser um homomorfismo, porque isso é uma aplicação bilinear, né? Isso não é uma aplicação linear. Então, tem uma técnica, né, usual de transformar uma transformação bilinear numa transformação linear, que é o produto tensorial, né? E a proposição é o seguinte, né? Então, a proposição existe um único A módulo que eu vou denotar por HK de X. Bom, agora eu vou colocar o A de volta aqui, na HK de X tensorial HL de X tal, e uma aplicação linear PL, né, digamos KL, né, PL tal que o diagrama seguinte comuta, né? Existe um módulo, né, que antes disso uma aplicação bilinear φ de nesse espaço vetorial, né, HL de X tal que para toda aplicação bilinear
Bom, vou escrever em termos dessa B, aplicação bilinear. Então a gente tem essa aplicação bilinear canônica aqui. XA. Então a gente tem essa aplicação PL que comuta. Tá certo? Quer dizer, então essa aplicação bilinear aqui é universal, né, no sentido que qualquer aplicação bilinear desse espaço no outro, de fato em qualquer módulo aqui, ela fatora como aplicação linear desse espaço no coisa. Nesse produto tensorial, bom, esse produto tensorial de fato é uma construção algébrica abstrata, né? A gente pode pensar mais abstratamente, a gente pode pensar PM1, PM2 como sendo A módulos, onde A aqui nós vamos tomar um anel comutativo, certo? E aí nós vamos construir essa aplicação φ aqui, né, de M1 vezes M2 nesse outro espaço, nesse outro A módulo que nós vamos construir aqui. Essa aplicação vai levar um par PM1 M2, ele vai levar no que nós vamos chamar de produto tensorial de M1 por M2, né? Esse é simplesmente o elemento aqui. Bom, e a gente quer que essa aplicação seja bilinear. Isso aí significa que esse objeto aqui que está sendo definido, né, ele tem que satisfazer algumas propriedades, né? Ele tem que satisfazer a propriedade, por exemplo, M1 mais M1', né? Se essa aplicação é bilinear, tem que ir na soma aí, né? Então, tensorial M2 tem que ser igual a PM1 tensorial M2 mais PM1' tensorial M2, ok? E outra propriedade que esse símbolo tem que satisfazer é que essa aplicação tem que ser linear na segunda variável quando a gente mantém a primeira. Isso significa exatamente que o produto tensorial de uma soma aqui igual a M1 tensorial M2 mais M1 tensorial M2', né? Ok? E também o que a gente quer é que se a gente pega o elemento de A, né, e multiplica por M1, o tensorial com M2, isso aqui é exatamente igual a PM1 tensorial AM2. Isso aqui nós vamos querer que seja, bom, isso aqui vai ser um espaço vetorial, vai ser A vezes esse elemento M1, M2. Porque a gente quer todas essas identidades naturais satisfeitas, né? Então, se a gente quer todas essas identidades satisfeitas, a maneira óbvia de definir isso é considerar todos esses elementos aqui, né? Ok? E considerar inicialmente o módulo gerado por esses todos esses elementos, que somamos todos eles e multiplicamos por elementos de A e passamos ao quociente por essa relação de equivalência. Ok? Então, isso aqui a gente define como uma relação de equivalência entre objetos desse módulo imenso aí. Então, se a gente define isso, então essas propriedades aqui ficam óbvias, né?
Okay? Quer dizer que toda aplicação bilinear, ela se fatora naturalmente. Quer dizer, a gente define o L, né? Então, o L de M1 tensorial M2, né? Ele vai ser definido como M1 vezes M2, né? Por φ, né? Quer dizer, se L depende do φ, né? Dado o φ, a gente define o L dessa maneira, estende linearmente. Como o φ é bilinear, ele satisfaz essas condições, portanto, ela passa ao quociente. Okay? Ela respeita as relações de equivalência, portanto, passa ao quociente, e aí a gente está feito. Ok? Então, a gente sempre pode pensar numa aplicação bilinear como sendo uma aplicação linear do produto tensorial no espaço. Okay? Desculpa, não. Falei errado aqui. Quer dizer, se a gente tem uma aplicação, então esse não é o φ, né? Quer dizer, se a gente tem uma aplicação bilinear de M1 vezes M2 no módulo M, né? Então essa aplicação define uma aplicação linear do produto tensorial de M2. Isso aqui é bilinear, isso aqui é linear, definida por PLB de M1 tensorial M2 é igual por definição a B de M1 M2. Certo? Então, essa aplicação está bem definida porque ela respeita essas relações de equivalências aqui. Okay? Pelo fato do B ser bilinear. Okay? Tá? Então, esse é o produto tensorial. Então dado esses dois grupos aqui, a gente tem um homomorfismo nesse cara aqui. Okay? Ora, mas aqui a gente tem, de fato, vários homomorfismos, né? Porque a gente pode tomar K e L quaisquer, desde que a soma deles deu um certo valor aqui. Né? Então, para cada valor de K mais L, a gente tem uma família de homomorfismos. Então, o natural é colocar tudo junto, né? Quer dizer, então, nós vamos considerar aqui o homomorfismo. Agora, então, a gente tem um homomorfismo da soma direta, né, desses módulos. Então, a gente tem aqui uma soma direta. Vamos pegar a soma direta I igual a 1 até N, né? De HI de XA tensorial HN menos I, né? De Y com respeito a essa coisa em HN de X vezes Y. Certo? Ok? E, de fato, a gente pode ok? De fato, a gente pode definir aí, né, como a gente já tinha chamado, né, o H estrela de X. Bom, vou esquecer o A por enquanto agora.
pela soma direta de Hn de x, né? P maior ou igual que zero, né? Até onde for necessário, e a gente define o produto tensorial, né, desses dois espaços, porque são espaços módulos graduados, né, graduados por n. A gente vai definir esse cara, H estrela x tensorial para H estrela y. Isso é igual, né, por definição, para a soma direta desses em n, né, maior ou igual que zero, da soma direta igual a zero para n de HI de x tensorial para Hn menos d de x. Okay. Então aqui a gente tem novamente um módulo graduado aqui, onde cada um desses caras aqui é uma soma direta de módulos, portanto é um módulo, né, e tá graduado por n aqui. Okay? E com isso a gente tem uma aplicação, né, uma aplicação que é uma aplicação agora de então teorema esse produto tensorial de módulos graduado, quer dizer, cada um deles aqui tem uma estrutura de anel também, tem uma multiplicação que é o cup product em cada um deles, né? Então a gente define alfa linha pertencente a H estrela de x, né? Nós definimos deixa eu simplificar a notação, é igual, né? Isso aqui é uma simplificação, o alfa, o produto de alfa por alfa linha, né? Então esse alfa aqui, vou usar uma notação aqui, eu vou chamar de alfa K, né? Para a ordem de alfa é K, se alfa pertence a HK de x, né? Então aí ok? Então a ordem de alfa linha a ordem desse produto é a soma das ordens de alfa e alfa linha. Okay? Tá? Então essa aplicação aqui é um homomorfismo sobre os inteiros aí, né? Bom, então a gente pode, como cada um desses módulos aí tem uma estrutura de anel também, então a gente pode definir uma estrutura de anel do produto, que é a seguinte, a definição definição se eu pego o produto tensorial, se eu pego um elemento, então o que eu quero aqui? Eu quero definir por que seria produto tensorial de alfa pertencente a H estrela de x, beta pertencente a H estrela de y, né?
Então, espera aí, o que eu quero dizer aqui? H estrela de X é... não. Eu quero definir uma coisa aqui no produto, né? Então, eu vou pegar o produto tensorial de alfa por beta, que é o elemento daqui, né? Eu quero definir o produto disso por outro elemento. Eu quero mostrar que esse produto tensorial aqui, que é definido dessa maneira aqui, tem uma estrutura de anel. Tá? Okay? Como o outro membro aqui, esse aqui tem uma estrutura de anel também. Onde é que está o produto, né? O que eu estou fazendo aqui? Não, aqui eu quero um produto, o produto que eu quero de fato é no... O que eu quero é entre dois módulos, né? Aqui seria o Y, né? Esse é Y, X, Y, aqui X vezes Y, tá certo? O que eu quero é uma aplicação, aqui é Y. O que eu quero é uma aplicação bilinear disso aqui no produto, né? Bom, isso aqui tem uma aplicação, isso aqui tem um produto, né? Tem uma estrutura de anel, como a gente já definiu pelo produto CUP. Eu quero exibir, portanto, uma estrutura de anel aqui nesse cara aqui. Okay? Como é que eu defino? Quer dizer, isso aqui a gente vai definir da seguinte maneira: esse alfa está em H estrela de X e o beta em H estrela de Y. Portanto, eu posso multiplicar o alfa por alfa linha. Então, isso aqui eu vou definir. Isso é P alfa alfa linha, né? Aqui é o cup product, né? Tensorial alfa alfa linha, tensorial beta beta linha, okay? Tá certo? Mas aqui a gente coloca um sinal aqui, menos 1 elevado aqui. Bom, aqui a gente está trocando o alfa, atravessando o beta para cá, o sinal é a ordem de beta vezes a ordem de alfa linha. Okay? Quer dizer, uma maneira mnemônica de olhar o sinal é que a gente está atravessando esse beta através da linha, como esse beta fosse um produto de fatores lineares, esse aqui outro também, e cada vez que você atravessa um fator no outro, você troca de sinal. Então, a quantidade de vezes que você trocou o sinal para colocar o beta desse lado de cá é exatamente o produto da ordem desse pela ordem desse outro aqui. Tá certo? Mas isso é uma definição só de... Okay? Do produto tensorial nesse produto tensorial de
de módulos graduados, né? Okay? E o teorema que eu quero mostrar hoje, o teorema é o seguinte, tem uma hipótese, né? A hipótese é que HKYA, né? É módulo livre, finitamente gerado, tá? Então o homomorfismo entre H estrela de XA tensorial H estrela de Y com respeito a esse módulo A em H estrela de X vezes Y, correspondente a esse cara pá, é um isomorfismo, né? Isomorfismo de anel se X e Y são CW complexos. Tá certo? Quer dizer, nós vamos mostrar esse isomorfismo apenas no caso onde X e Y são CW complexo e mais ainda com essa hipótese que um deles, né, basta que um deles, no caso aqui nós vamos escolher o Y, seja um módulo livre finitamente gerado. O outro não precisa ser. Né? De fato, a gente pode ver mais tarde que em geral, a gente tem esse homomorfismo, né, de anel, que preserva a multiplicação também, mas, em geral, ele não é isomorfismo. Tá? O problema é que em geral, ele não é sobrejetivo. Mas quando você tem essa condição e X e Y são CW complexos, a gente vai ver que isso é um isomorfismo. Ok? Tá, então esse é o teorema que a gente quer demonstrar. Okay. Bom, para demonstrar esse teorema, nós vamos pensar no seguinte, nós vamos pensar nesse Y fixo, né, tá, e bivarial X. Né, então nós vamos de fato, nós vamos considerar o seguinte situação. Então, demonstração do teorema, nós vamos Y fixo. Né? Então, Y é um CW complexo, fixo, com essa propriedade aqui, que esse grupo, que esse módulo é livre e finitamente gerado. Tá? E agora nós vamos considerar pares XZ, pares de CW complexo. Ok? E aí nós vamos definir, para cada par, aqui nós vamos considerar dois... o A vai estar fixo aqui, né? Eu vou esquecer o A nessas expressões aí. Eu vou considerar o primeiro membro, né? O HK de X, isso por definição, né? É simplesmente a soma, né? I igual para 0 até K de
para HI de XZ tensorial para HK menos Z de Y. Então esse lado de cá tá fixo. Ok? Tá? Então é a enésima coisa. E vou definir. Esse K aqui tá ruim. Bom. Como é que eu vou. Que outra letra que eu vou usar aqui? Vamos chamar de CK de XZ é igual, por definição, o outro membro, né? Quer dizer, PHK de X de X vezes Y módulo Z vezes Y. Tá? Okay. Quando Z é vazio, é exatamente isso aqui que a gente está olhando. Tá? Mas vamos colocar o caso mais geral entre esses dois. Né? E aí a gente tem uma aplicação, MK, né? de HK de XZ em CK de XZ, que é dada pelo coisa, quer dizer, o HK, esse produto tensorial aqui, né? Isso vai levar o alfa tensorial beta nessa soma aqui, né? O elemento dessa soma, que é uma soma de elementos como esse, né? Isso aqui vai levar no alfa vezes beta, né? que é o produto que a gente tinha definido nesse espaço aqui. Ok? Tá? Então esse homomorfismo que a gente tinha definido, né, anteriormente, usando o produto, né, usando essa aplicação bilinear. Tá? Então a gente tem uma aplicação linear desse módulo, nesse módulo, e o que a gente quer mostrar é que essa aplicação é isomorfismo para todo K. Tá certo? Quer dizer, o goal nosso é mostrar que isso aqui é um isomorfismo. Bom, e a prova de que isso é um isomorfismo é uma prova bastante abstrata e bem algébrica. A gente tem que apenas verificar algumas propriedades gerais aí, e ela vai seguir de dois lemas, né? Quer dizer, então nós vamos pensar nesses H e nesse C como funtores, né? Que a cada par associa um módulo sobre o anel A. Ok? Tá? Então, o primeiro lema é chamado lema 1, né? É que a primeira parte é que os funtores H, né? Vou chamar de H estrela e C estrela, definem teorias de cohomologia
na categoria dos pares de CW complexos. Okay? O que quer dizer isso? Bom, quando a gente for provar, eu vou explicitar as condições, que tem as propriedades, os axiomas, né, que esses dois objetos satisfazem os axiomas de uma teoria de cohomologia, ok? Que a gente já... E segundo, que μ, né, é uma transformação natural. Né? Bom, isso significa, isso aqui eu vou explicitar agora, né, isso significa o seguinte, bom, um dos axiomas da cohomologia aí, né, é a sequência exata longa, né, de um par. Quer dizer, a gente tem uma sequência exata longa de um par, xz, é exatamente o seguinte, a gente tem, para a inclusão de Z em X, a inclusão de Z em X induz uma aplicação em cohomologia de X em Z, né, vai no sentido contrário, né? A gente tem um operador de bordo aqui que leva isso aqui para Hn mais 1 de xz, quer dizer, de cobordo, né, para que cresce o n, e a gente passa do z para o x menos z. Em homologia a gente tinha um contrário, né, vinha daqui para cá e diminuía o n, e aqui a gente tem o j estrela, que é a inclusão de x em xz, isso vai para o Hn mais 1 de x, e aí continua, né? Continua a sequência exata. E idem, a gente tem uma sequência exata para o Cn, porque isso aqui é uma teoria de cohomologia também, então esses módulos satisfazem esse axioma da sequência exata, e a gente tem esses homomorfismos entre cada um deles aí, né, que é esse μ. E a hipótese aqui é que isso aqui comuta, né? Esse diagrama da sequência exata comuta. Isso aqui é a definição de μ ser uma transformação natural entre as duas teorias. Ok? E a terceira, né, é que minha isomorfismo se x é um ponto. Tá certo? Quer dizer, quando o espaço x se resume a um ponto, a gente para aplicação para o isomorfismo. Okay? Tá? Então, essa é a hipótese, né? Então, para a conclusão que esse μ é um isomorfismo. Então μ é isomorfismo. Okay. Bom, e o lema 2, digamos que esse aqui seja o lema 2, seria mais natural esse ser o lema 2, e o lema 1 é que essa hipótese é satisfeita, né? Esse é o lema 1, né?
E o lema 2 é que isso é suficiente. Não, esse é o lema 1. Né? O lema 2, que seria a conclusão do teorema, é que se essas hipóteses são satisfeitas, me é isomorfismo. Tá? Que é exatamente a conclusão do teorema. Quer dizer, mas a conclusão é abstrata, né? Que se a gente tem duas teorias de cohomologia que satisfazem essas propriedades aqui, quer dizer, ambas são teorias de cohomologia, satisfazem os axiomas da cohomologia, elas estão ligadas por uma aplicação, uma família de aplicações que fazem esses diagramas como está, né? A existência dessas duas sequências é uma consequência de 1, né? E a hipótese é que quando x é um ponto, isso é um isomorfismo. E a conclusão é que, se isso é satisfeito, esse meu isomorfismo. E a prova disso nós já, em particular, fizemos, num caso particular, mas não de maneira abstrata. Quer dizer, a prova é por indução. Tá? Então, nós vamos provar isso aí por indução, começando nesse caso de x de dimensão da indução no esqueleto de do CW complexo. Ok? Então, esses dois lemas é que nós vamos provar agora. Bom, vamos começar provando o lema 2 aí, né? Aliás, essas definições aqui nós vamos precisar para o lema 1. Né? Então, prova do lema 2. Bom, a primeira observação então a primeira observação, né, é que se n, né, de Hn de x, né? em Cn de x para isomorfismo para todo x, né? Ok? Então, CNXZ para isomorfismo. Tá certo? Quer dizer, se a gente prova o teorema para todos os para todo o CW complexo, quer dizer, tomando Z igual a vazio, então isso vale, então o teorema vale para a cohomologia relativa também. Ok? Então, como é que a gente prova 1? Essa prova de 1 é muito simples, porque isso segue dessa sequência exata aqui. Okay? Porque pela sequência exata, então demonstração de 1, para a gente ter a sequência exata para Hn de x, né, para Hn de z, né, para Hn mais 1 de xz,
para Hn mais 1 de x, PHN mais 1 de Z dada pela inclusão e que continua aí. Né? E a mesma coisa para o C. De XZ, Cn mais 1 de X, Cn mais 1 de Z, etc. Né? Então, a hipótese é que a gente provou já o teorema para homologia, com homologias absolutas. Então, a gente tem que isso aqui são isomorfismos. Né? Okay? Então, se isso aí é isomorfismo, então o lema do 5 implica que essa aplicação aqui é isomorfismo, porque o diagrama comuta. Essa é a hipótese aqui que a gente está provando no lema 1. Então, esse diagrama comuta. Então se eu provo que com Z igual a vazio a gente tem sempre um isomorfismo, para a gente estar feito. Ok? Esse é o lema do 5, simplesmente. Então basta considerar o caso onde o Z é vazio. Ok? Bom, então agora nós vamos usar que o X é um CW complexo. Né? Ok? Então o X é um CW complexo, então ele tem essa decomposição nos esqueletos, né? Então a gente tem uma sequência exata. Quer dizer, por hipótese, a gente tem uma sequência exata dos dois lados. Né? Para qualquer par. Para qualquer par de CW complexos. Né? Ok? Tá certo? Então a gente pode usar a sequência exata do par a gente tem, então, para Xn, né? A gente tem a sequência exata, então, a gente vai olhar para o par Xn menos 1, né? Põe isso aqui o esqueleto, o Xn é o esqueleto de dimensão n do CW complexo, né? E aí a gente tem a sequência exata que é K-1 de Xn menos 1. Aqui vai para o HK de Xn menos 1. Né? Dado pela inclusão. Isso aqui para HK de Xn, novamente pela inclusão, né, de Xn vazio, Xn menos 1. Aqui a gente vai ter um operador de cobordo aqui que vai para o HK mais 1 de Xn menos 1. E aí a gente continua, né? Ok? E aqui a gente tem novamente a correspondente da outra teoria de cohomologia. Etc. Ok? Tá? E que tem os Mis aqui ligando as duas com diagrama comutativo. Certo?
Ok? Hein? Tá faltando o quê? HK de xn. Então, pera aí, a gente começa com HK de xn menos 1. Ah, não, pera aí. HK menos 1 de xn menos 1. Aqui tem um operador de bordo, né? Ok? De cobordo. Aqui é inclusão. Ah, sim, tá. Tá faltando um aqui. Aqui é inclusão, aí tem a inclusão de HK de xn menos 1, né? HK de xn menos 1 em xn. Não é isso? E aí continua. Tá certo? Então é HK, CK de xn menos 1. Ok? O que eu quero? Bom, então, o que a gente quer provar que esse cara é um isomorfismo? Peraí, tá certo isso aí? Talvez a gente coloque um a mais aqui, eu não sei se vai ser necessário, mas vamos colocar um a mais, que seria o que? O HK mais 1, né? K mais 1 de xn menos 1. CK mais 1 de xn menos 1, etc. Tá certo? Ok? Então a gente gostaria de provar que esse cara aqui é um isomorfismo. Tá? Ok? A hipótese que a gente tem a hipótese que a gente tem é que esse μ é uma transformação natural e é um isomorfismo quando x é um ponto. Tá certo? Então, quando x é um ponto, você tem um isomorfismo, então a gente tem um isomorfismo em x0, quando a gente começa, porque o x0 é um número finito de pontos. E uma das hipóteses aqui em 1, né, é que a soma direta é isomórfica ao produto dos grupos de cohomologia. Tá certo? Então, se para um ponto a gente tem um isomorfismo, a gente tem um isomorfismo para um número para um conjunto discreto de pontos, para um conjunto disjunto de pontos. Ok? Então, a gente tem isomorfismos em dimensão 0, então a gente pode procurar usar indução em N. Né? Ok? Então a gente sabe que para todo K aqui a gente tem um isomorfismo em dimensão 0, para o x0. Ok? Então a gente vai usar a indução em N aqui. Tá certo? Então, quando N é igual a 1, a gente já tem um isomorfismo, né, por hipótese. Então nós vamos supor, por indução, que esse cara é um isomorfismo. E esse cara também, como aqui é a dimensão n-1, vai ser isomorfismo, isso aqui por indução. Ok? Ok? Então, por indução, a gente tem que esse cara é um isomorfismo, e o que a gente quer provar é que esse cara é um isomorfismo. Então, novamente, pelo lema do 5, o que a gente tem que provar? A gente tem que provar que esse aqui é o isomorfismo e que esse aqui também é o isomorfismo. Tá? Que esse é o isomorfismo e que esse cara é o isomorfismo. Tá? Okay? Ora, mas isso aqui é bastante fácil mostrar que isso aqui é o isomorfismo. Por quê?
Porque esses espaços aqui são muito simples. Tá certo? A gente sabe que a gente obtém o xn a partir do xn-1 colando células de dimensão n. Tá certo? Quer dizer, então a gente tem uma aplicação, não sei como é que eu chamo, aplicação psi, né, da união de junta, né, de discos de dimensão n, né, dos pares, né, disco de dimensão n e o bordo desses discos, né, a gente tem uma aplicação em xn, xn-1, que cola as células, né, quer dizer, esse DN vem cá e o bordo dele vai em xn-1. Então a gente tem uma coleção de juntas de células aqui que são coladas através dessas aplicações aqui. Okay? Essa é a maneira de você obter o xn a partir de coisa. Quer dizer, então essas caras, em cada uma delas, ela vai no xn. Tá? Tá ok? Outra propriedade que a gente tem desse par aqui, como esse é um par de CW complexos, isso aqui é o esqueleto de dimensão n-1, esse aqui é o esqueleto de dimensão n, né? Se a gente colapsa esses caras aqui, né? O que acontece quando a gente colapsa o xn-1 aqui? A gente obtém um buquê de esferas. Idem aqui, né? Se a gente colapsa essas coisas, a gente tem, né? Okay? E a gente tem para aplicação daqui para lá, então, né? Essa aplicação é um isomorfismo em cohomologia, né? Ok? Então essa aplicação, ela induz duas aplicações, vamos chamar estrela de H estrela, né? de xn, xn-1, em H estrela dessa união de junta, né? Isso aqui é isomorfismo, certo? Tá? A gente já tinha discutido esse assunto antes, quer dizer, isso aqui é um isomorfismo e idem para o C, né? Tá certo? Então a gente induz isomorfismos nessas caras e nas outras. O que a gente tem que comparar, então, são esses objetos aqui. Tá? E mostrar que... Então, basta mostrar agora, né? Então, basta mostrar que H estrela, que HK, né, para todo K, né, que HK dessa união de alfa de alfa n, bordo de alfa n, dado pelo μ, né, que esse μ está definido para todos os espaços, né? Agora o espaço aqui é o mesmo. É isomorfismo. Ok? Tá certo? Ok? Ora, mas uma das propriedades aqui de ser uma teoria de cohomologia, que a cohomologia de união de juntas é o produto das cohomologias. Tá? Isso aqui, então, é isomorfo ao produto, né,
das cohomologias produto em alfa das cohomologias de alfa Pn de alfa N, né? Isso aqui também é isomorfo ao produto em alfa esse aqui é C, né? Das cohomologias em dimensão K de alfa N bordo de D alfa N. Tá certo? Ok? Ora, mas isso aqui, então basta mostrar que cada um dos fatores é isomorfo, né? Então basta mostrar que o μ, né, leva o HK de D alfa N, bordo de D alfa N, novamente é o μ, né, em CK de D alfa N, bordo de D alfa N, isso aqui é um isomorfismo. Ok? Então, se eu provo que cada um desses é isomorfismo, você tem o isomorfismo do produto, você tem o isomorfismo desses caras, aí como você tem esse isomorfismo aqui, aí você tem isomorfismos aqui, portanto tem isomorfismo aqui em cima. Tá certo? Ok? Tá certo? Porque vocês lembram que essa é a mesma prova, é análoga à prova que a gente usou lá para mostrar que a homologia simplicial era isomorfa à homologia singular, homologia de celular, né? Foi exatamente o mesmo tipo de argumento aí. Bom, então falta provar isso aqui. Tá? Então agora a gente está numa situação bastante simples, num espaço bastante simples, mas aí novamente a gente tem que usar a indução. Como é que a gente usa a indução aí? O que a gente sabe quer dizer, uma das propriedades da cohomologia é a invariância por homotopia, né? E como a gente sabe que o disco é homotópico a um ponto, e você tem isomorfismo para ponto, então isomorfismo para o disco também. Tá certo? Então a gente tem um isomorfismo da questão dos discos, pindiscos. Quer dizer, o μ, quando restrita a cohomologia de discos, é o isomorfismo. Tá certo? Porque ele é um isomorfismo para pontos e o disco é homotópico, tem um tipo de homotopia de um ponto. Ok? Então, novamente, a gente vai usar a sequência exata, né, de um par. Então, a gente tem uma sequência exata agora do então, HL-1, né, do disco, DN. Né? Isso aqui, para a gente ter inclusão, isso nos leva do HL-1 do bordo de DN. Né? Isso aqui nos leva no HL de DN, agora operador de bordo, né? Modo bordo de DN. Isso aqui vai no HL de DN, né? Novamente pela inclusão de DN, vírgula vazio em coisa e assim por diante. E aí a gente tem a correspondente CL-1 de DN, CL-1 do bordo de DN, CL de DN, bordo de DN, aqui HL,
HL de DN, né? Aqui vai PHL HL do bordo de DN, né? E aqui vai em CL do bordo de DN. E que a gente tem essas aplicações aí para os MIs aí, ok? Tá certo? Bom, então o que a gente sabe? A gente quer provar novamente que esse cara aqui é isomorfismo, tá? Pois por que a gente sabe? Bom, a gente sabe que isso aqui é um isomorfismo, tá certo? Isso é um isomorfismo por invariância, por homotopia e o fato que o isomorfismo vale para pontos aí, ok? Então esse aqui é isomorfismo, idem esse cara aqui é um isomorfismo, né? Ok? Aqui é a cena. Então a gente tem dois isomorfismos aí. O que mais que a gente tem? Não. Então outra coisa que a gente tinha provado, e a prova vale a mesma coisa aqui, se observa o seguinte, que esse objeto aqui, né, que esse bordo aqui, o bordo de DN, ele tem uma vizinhança, né, em DN, né, e uma retração dessa vizinhança, né, em DN. Né? Então esses grupos aqui, pelo teorema, pela propriedade de excisão, né, esse grupo é exatamente isomorfo, né? Então esse aqui é isomorfo ao HL de SN, tá certo? Isso aqui é excisão. Tá certo? Ok? Tá? É aquela prova que a gente... E portanto, isso aqui é igual para CL de SN, porque o espaço quociente, você pega a bola, colapsa o bordo num ponto, você obtém a esfera. Ok? Tá certo? Então, esses caras aqui, então o que a gente quer provar é equivalente a provar isso, que o HL de SN em CL de SN é isomorfismo. Né? Ora, mas isso aqui é algo que a gente tem aqui também. Mas isso aqui é o que? A esfera de dimensão n-1. Ok? Então, novamente, a gente pode ir até o zero de novo. E a gente prova que isso aqui é isomorfismo por indução. Né? Idem para quê? Isomorfismo por indução. Né? Porque isso aqui é uma esfera de dimensão n-1. Né? Ok? Ora, então, se isso é isomorfismo, isso é isomorfismo, isso é isomorfismo, isso é isomorfismo, pelo lema do 5, isso aqui é isomorfismo. E aí a gente pode continuar a brincadeira. Okay? Quer dizer, então a gente, usando apenas as propriedades usuais de uma teoria de cohomologia, a gente tem o isomorfismo para todo CW complexo. E daí, ok? Tá certo? Então, o que tem que provar, agora é o lema 1. Né? Okay? Então, a gente tem que provar que esses dois funtores aqui satisfazem as propriedades o coisa mais delicada, eu não vou ter tempo de provar aí, a coisa mais delicada aí é a parte da sequência exata no que concerne para essa cara aqui. Tá certo? Porque isso aqui, PCH, aqui são produtos tensoriais. Né?
E há um problema sério quando você toma uma sequência exata e faz o produto tensorial dela com alguma coisa, né? Esse produto tensorial não dá uma sequência exata em geral. Aí é que entra a hipótese de que o Y é livre, infinitamente gerado. Tá certo? Aí, como o Y é finitamente, é livre e infinitamente gerado, ele é uma soma, né, de cópias do anel. Né? Okay? Quer dizer, o Hn, quer dizer, o que a gente tem de fato é que esse Hn de Y, né, Hn de Y, né, que isso aqui é uma soma de AK, né, K igual tem uma base, né, ele tem uma base, é um módulo livre e finito, K de 1 até uma coisa que depende de N aqui, né, onde esse AK é simplesmente isomorfo ao A. Quer dizer, são os múltiplos de um elemento do módulo. Né? Okay? Então, você tem um módulo finitamente gerado. E aí, quando você pega uma sequência exata e faz o produto tensorial por H, é fazer o produto tensorial dessa sequência exata por esses caras aqui. E o produto tensorial de um módulo por uma soma de módulos é a soma dos produtos tensoriais. E aí dá tudo exato. Okay. Aí tem um probleminha, porque aí você tem que somar vários produtos tensoriais, porque o Hn, né? O Hn de X, né? Esse aqui é o produto, é a soma, né? Π igual a 0 até Pn do produto tensorial de quê? Hi de X tensorial Hn menos I de Y. Okay. Tá certo? Mas aí você tem a sequência exata de um par aqui, né? Você tem a sequência exata como é que seria a sequência exata do par? Como é que é? Está aqui, né? Você tem Hn de X Hn de Z, né? Não, isso aqui é o H aqui, né? O H grande. Você pega o Hi de X, aqui você tem o Hi de X, Hi de Z, né? Hi mais 1 de XZ, etc. Né? Aqui Hi mais 1 de X, etc. Então você tem essa sequência exata, né? Aí você pode se você faz o produto tensorial dessa sequência, né? Então para cada sequência exata dessa, você pode obter uma outra sequência exata, né? Simplesmente tomando o produto tensorial para um K fixo aqui.
tensorial de HK de X, né? Isso, PSK está fixo, para HI mais 1 de X, para HK de X. Então, você obtém uma família. Por essas aplicações aqui, é simplesmente a aplicação seguinte, tensorial à identidade. Né? Quer dizer, o fato desse grupo ser livre significa que se essa sequência é exata, essa aqui é exata também. Tá? Okay? Então, você tem uma família de sequências exatas aí. Mas você tem que combinar essas sequências, somar essas sequências, né, para obter uma sequência exata aqui. Okay? Então, você tem que deslocar essas sequências e somar coisa deslocada para dar exatamente isso aqui. Ok? Então, com isso a gente prova que você tem uma sequência exata de cohomologia para essa teoria H. Okay? E aí é que usa fortemente esse fato aqui que o H é livre. E usa exatamente nesse ponto aqui. Se essa sequência é exata, né, essa aqui é exata. Então, aí você obtém uma família de sequências exatas. Né? Você obtém uma família de sequências exatas, e aí, somando essas sequências, transladando, né, convenientemente, a gente obtém que a sequência correspondente aqui é exata. Porque isso aqui é uma soma de elementos desses tipo aqui que estão em sequências exatas. Então, é como se a gente estivesse somando sequências exatas. Para isso a gente tem que deslocar para a sequência para os termos caírem certo aqui. Então, com isso a gente prova que... Então, na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho, não muito, mas como é que a gente pode melhorar tirando essa propriedade. O que acontece quando essa propriedade aqui falha? Né? Quando essa propriedade falha, a situação complica mais. Quer dizer, esse homomorfismo aqui, né, que a gente não está aqui, o homomorfismo que a gente tinha definido, ele não é sobrejetivo. Né? Se a gente impuser condições razoáveis no anel A, ele vai ser injetivo, mas ele deixa de ser sobrejetivo. E o que tem que ser feito é para analisar o que acontece com qualquer anel dele. Então, a gente obtém a cohomologia do produto, não mais como o produto tensorial, mas o produto tensorial somado com outro módulo que depende dos módulos de x e y, de cohomologia de x e y. Mas aí a fórmula é bem mais complicada. Quer dizer, em particular no caso de corpo, né, quando o anel A é um corpo, isso aqui é um fato, né, isso aqui é um espaço vetorial, né, portanto, se y tem dimensão finita, né, tem um número finito de células, então a gente está feito. Né? Então a gente tem exatamente uma fórmula razoável. Tá? Então na próxima aula nós vamos usar essa fórmula para calcular, por exemplo, o anel de cohomologia dos toros TN, que são produtos, né, de círculos, etc. Ok. Então a gente continua na próxima aula.